gostaria de agradecer imensamente a Alta pelo convite e pelo desafio de trabalhar nesse programa. Tem sido muito bom, muito proveitoso, e todos nós, professores, pesquisadores, estamos aprendendo muito com a experiência de vocês todos que estão no campo. Então, isso está sendo muito bom para a gente. Mas vamos lá para o nosso assunto, né, que é leite de descarte. É um assunto polêmico, é um assunto que estabelece um pouco de paixão, né? Um são contra, outro a favor, tem alguma coisa de bom, é tudo de ruim. Então, vamos ver o que a gente tem cientificamente sobre o assunto. Tá? E quais são os desafios e os impactos para as bezerras. Primeira coisa, para a gente situar aqui dentro do nosso universo, né? A gente tem aqui por volta de 27% das bezerras criadas nesse ano no programa Alta Cria receberam leite não comercializável, que seria, então, esse leite de descarte. 20% receberam aí o leite não comercializado e pasteurizado, então, leite de descarte pasteurizado, 18% leite e sucedâneo, 18% sucedâneo, 15% leite comercializável e 2% leite de transição. Se a gente pensar que o leite de descarte é uma mistura disso aqui, né, mais esse tanto aqui, a gente tem quase por volta de 50% dos animais recebendo aí leite de descarte. Então, por volta, nesse ano de 2018, dos produtores aqui do Alta Cria, por volta de 5.709 bezerras receberam leite de descarte. Vamos, então, saber o que é esse leite de descarte. Então, ele é composto pelo colostro. Em quase toda a fazenda, a gente tenta fazer o melhor possível a colostragem, mas, muitas vezes, nós temos um pouco de excesso de colostro. E esse colostro vai se juntar a outro leite aí para fazer a alimentação das bezerras. Então, ele vai ter o leite de descarte, vai ser colostro, leite de transição, que é aquele leite após a primeira ordenha, e até ele poder ser comercializado para a indústria, é o leite de transição, que vai depender aí de cada vaca, se vai ser 3 dias, 5 dias, que a gente tem esse tipo de produto. Depois, a gente tem um leite de vacas que estão em tratamento de mastite. Esse leite não pode ser comercializado, porque a composição nutricional dele está alterada, e ele também tem resíduo de antibiótico, né? Então, ele entra no leite de descarte. E no leite de descarte também tem leite de vacas em tratamento de outras doenças. Então, por exemplo, se eu tenho uma vaca com retenção de placenta, ela está recebendo uma droga antimicrobiana, esse leite também não vai para a indústria e entra nesse pool aqui do leite de descarte. O que a gente, pensando em composição nutricional, pensando em proteína, gordura, lactose, como é que está isso aqui, nesse pool aí, que é o leite de descarte? Quando a gente tem numa fazenda o leite de descarte composto por colostro e leite de transição, nós temos uma ótima composição nutricional. Nós temos altos valores de proteína, gordura, lactose um pouco mais baixa, que é o normal aí desse pós-parto imediato, né? E tem uma composição nutricional muito boa, que ajuda muito as bezerras. Quando a gente pensa no leite de vacas com mastite, nós temos uma composição nutricional alterada, e nós vamos ver aí para frente. Isso vai ser reflexo da ação dessas bactérias, né, ali nos alvéolos, nas células alveolares, e aí essa glândula mamária começa a produzir um leite com composição nutricional alterada. No caso do leite de vacas em tratamento de outra doença, retenção de placenta, uma pneumonia, um problema de casco e está sendo medicada com antibiótico, a composição nutricional desse leite normalmente não está alterada. Aqui no leite de descarte, além da composição nutricional, o que mais que a gente tem? Presença de bactérias. Se eu tenho um animal que está em tratamento de mastite, aquela glândula mamária está afetada por bactérias. Então, esse leite que eu estou dando para minhas bezerras tem mais bactérias do que seria um leite que eu estou vendendo para a indústria. Além disso, esse leite tem ainda resíduo de antibiótico.
Na maior parte das fazendas, quando nós temos um animal com mastite, nós estamos fazendo aí um tratamento local com antibiótico e, muitas vezes, também um tratamento parenteral. Então, nós vamos ter presença de bactérias, que elas estão provocando esse quadro inflamatório, e vamos ter resíduo de antibiótico. E, muitas vezes, não é só resíduo de antibiótico, é o antibiótico na íntegra, que eu estou colocando ali na glândula mamária e ele está sendo excretado. Aqui, no caso de vacas em tratamento de outras doenças, numa retenção de placenta ou num problema de casco, eu vou ter ou não resíduo de antibiótico, dependendo da capacidade desse antibiótico atravessar a barreira entre as células alveolares. Alguns antibióticos não são excretados pelo leite, então eu não teria resíduo de antibiótico nesse leite. Mas alguns antibióticos são capazes de passar. E, por isso, a gente deve tomar todo o cuidado aí, né, quando a gente está tratando um animal, para que a gente não tenha o leite reprovado pela indústria. Bom, então, na verdade, daquelas 5.900 bezerras que a gente falou aqui do Alta Cria recebendo leite de descarte, a grande maioria deve estar recebendo um leite de vacas em tratamento de mastite, que é o nosso grande problema dentro das fazendas, né, no que se refere à glândula mamária, e que aumenta muito a quantidade de leite que não pode ser vendido. Quando a gente tem, então, esse leite de vacas em tratamento de mastite, nós vamos ter aí um aumento da contagem de células somáticas. As células do corpo estão sendo direcionadas, né, as células de defesa, à glândula mamária, para que ela combata aquele agente invasor que está ali. Então, nós vamos ter aí um aumento dessas células. Nós vamos ter uma alteração no tipo de proteína do leite que está sendo excretado ali. Vai haver um aumento de proteínas do soro sanguíneo, uma vez que a permeabilidade vascular na glândula mamária vai estar alterada. E a permeabilidade entre as células está alterada. Então, começa a passar também para dentro dos alvéolos muita proteína vindo do soro. Nós vamos ter uma diminuição na caseína, que é a principal proteína do leite, já que a célula alveolar ela começa a perder a capacidade de sintetizar os nutrientes do leite à medida que as junções celulares entre as células se abrem, a célula começa a não conseguir mais captar nutriente que entre dentro da célula e que possa ser produzido a caseína. Então, os aminoácidos que chegam pela corrente circulatória, à medida que eu tenho um quadro de mastite, eles não conseguem mais ser capturados pela célula alveolar e ela começa a perder a capacidade de produzir caseína. Nós vamos ter também menor teor de cálcio, menor teor de lactose, a lactose principalmente pela abertura de junção celular e passagem de lactose para a corrente circulatória. E vamos ter lesões alveolares ali, uma vez que essa glândula está sendo atacada por patógenos. Isso tudo causado pelo aumento da permeabilidade vascular. E isso tudo aqui, e o que a gente vai ver para frente em alteração nutricional, vai depender muito de que tipo de micro-organismo está afetando a glândula mamária, fazendo com que isso seja mais intenso ou menos intenso. Se a gente pegar trabalhos nos Estados Unidos, levantamentos lá em Wisconsin, na Carolina do Norte, na Califórnia, e com o número de fazendas aqui sendo avaliadas, se a gente olhar os valores de gordura e proteína, nós vamos encontrar extremos aí. Então, nós encontramos aqui para gordura valores mínimos aqui no estado de Wisconsin de 2,8 de gordura até 4,7. 1,5 aqui de gordura até 4,5. 1,2 até 5,3. Isso para gordura. Quando no leite a gente deveria ter um teor aí de 3,7, pensando na raça holandesa. Então, pode ser que alguém fique muito feliz de ver isso aqui. Olha, mas estou subindo muita gordura do leite, no caso de leite de vacas com mastite. Mas a maior parte dessa gordura que nós estamos vendo aqui não é gordura láctea, e sim aí as soluções que estão sendo usadas naquele antibiótico ali para conseguir chegar às partes mais altas da glândula mamária. Então, na análise está parecendo que é gordura láctea, mas, na verdade, não é.
Com a proteína, o que acontece? Nós temos variação aí de 2,9 a 5,1, 2,7 a 3,8, e o que a gente queria, no mínimo, aqui de proteína, seria 3,2. De novo, isso aqui está indicando para a gente, não é caseína, não é essa proteína tão nobre, e sim proteínas plasmáticas, proteína do soro sanguíneo. Aqui no Brasil, a gente conduziu 2 experimentos, né, na região lá próxima a gente, Belo Horizonte, onde a gente acompanhou durante experimentos com bezerros, por no mínimo 6 meses, qual que era a qualidade do leite que estava sendo fornecido para as bezerras. Foram 2 experimentos conduzidos com leite de descarte. E a gente vê a mesma coisa, né? Então, os teores de gordura aqui a gente tem uma média do teor de gordura do que seria o gado meio-sangue holandês zebu, 3/4, 1/4, o holandês, e aqui a composição de leite de descarte. Então, a gente vê também alterações frente aí ao que a gente queria, que era o leite normal. E a gente vê alterações também muito grandes aqui no que se refere à contagem de célula somática e contagem bacteriana total. Muito elevadas, muito acima do que estava preparando, a natureza preparou para dar para os bezerros. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que nós temos uma alteração na composição do leite. Como é que isso repercute no ganho de peso? Nossas bezerras vão ganhar mais ou menos peso ao receber leite de descarte. Infelizmente, a literatura não é muito vasta nesse assunto. A gente tem muita gente trabalhando com leite de descarte, mas muito pouco experimento pelo mundo avaliando o ganho de peso. Então, vamos pegar esse aqui, é um trabalho novo, ele foi produzido aqui em 2013. O que aconteceu aqui, né, na alimentação de bezerros que receberam leite pasteurizado, aí, leite de descarte pasteurizado, o efeito aqui no desempenho dos animais. Vamos ver o que a gente tem científico aí. E se a gente pegar, então, o que aconteceu aqui, peso ao nascimento é para iniciar os trabalhos e que esses trabalhos, onde a gente está fazendo a comparação, eles sejam iguais, né? Então, leite de descarte contra leite de descarte pasteurizado, contra o que a gente chama de leite limpo, leite vendido para a indústria. Se a gente olhar aqui, os animais, então, partiram iguais, né? Todos os grupos aqui, a gente não vê diferença estatística, então, o que acontecer daí para frente foi em função dos tratamentos que a gente deu para os animais, e o que a gente observa é que não existe diferença significativa para nenhum dos parâmetros que foi avaliado. Consumo de leite, consumo de concentrado, ganho de peso até 14 dias, ganho de peso de 15 a 28, ganho de peso de 29 a 56 ou de 0 a 56. Todos os grupos, independente do que eu dei de leite, que aqui não era um volume muito alto, eram 4 litros de leite por dia, não afetou esses parâmetros. Então, o que a gente pode pensar aqui, né? Então, por que eu não vou dar? É um produto que eu não posso vender para a indústria. Não está afetando o ganho de peso. Até aqui, não tem coisa científica que fale para mim. Não devo dar esse produto. A única coisa que a gente observa uma diferença estatística aconteceu aqui embaixo, onde a gente tem diferença estatística para de duração média da diarreia. E o pior resultado está aqui no leite limpo, que está vendido para a indústria. Aí, quando a gente olha isso, a gente, opa, e agora? Como é que eu vou falar para o pessoal não usar leite de descarte? Onde o único resultado diferente estatisticamente foi no grupo que estava vendendo leite para a indústria, e eu tive o pior resultado para os bezerros nesse aspecto. A gente até consegue falar por que isso aqui aconteceu. O leite de descarte tem antibiótico, não tem? Então, ele pode ter ajudado a segurar um bocado da diarreia aí. Então, ele tem algum efeito benéfico. Mas vamos continuar seguindo aí. A gente tem um outro estudo científico que tem uma repercussão enorme no mundo científico, esse trabalho, publicado em 2005 por uma equipe de pesquisadores americanos, onde eles fazem até uma análise econômica aí do leite de descarte versus leite convencional e sucedâneo de leite para bezerros. Vamos ver também o que eles observam em desempenho. Então, aqui era o sucedâneo,
que a gente tem aqui dos valores de sucedâneo nesse experimento, e o leite de descarte pasteurizado. Se a gente olhar os resultados científicos, o que acontece aqui? A gente vai ver diferença estatística a favor do grupo leite de descarte pasteurizado. Então, colaborando com os resultados anteriores, corroborando com esses resultados, o leite de descarte aqui não teve efeito negativo sobre o desempenho dos animais. Foi até melhor do que o sucedâneo. Esse experimento científico, ele é um experimento científico publicado e muito discutido, mas a gente sabe que, infelizmente, quando a gente faz uma comparação entre leite de descarte e sucedâneo, e dá o mesmo volume, eu pego um sucedâneo, dou, por exemplo, 4 litros de um sucedâneo contra 4 litros do leite de descarte, energeticamente, proteica e a proteína é diferente. Eles não são iguais em termos nutricionais. Então, nós vamos ver isso aqui. Tá? Se eu tivesse aumentado um pouco do volume aqui para estar equilibrado em energia e proteína, provavelmente esses efeitos desapareceriam. Tá? Mas é o que a gente tem aí na literatura. Bom, leite de descarte, então, nós estamos vendo que pode ser utilizado para a gente ter bons resultados em ganho de peso. E a gente pode também fazer alguma coisa para melhorar essa composição. Então, eu tenho leite de descarte, eu pego um refratômetro Brix, eu olho a quantidade de sólidos que esse leite tem, e se a quantidade de sólido está baixa, eu posso corrigir essa quantidade aí de sólidos com um bom sucedâneo do leite, e posso melhorar o desempenho dos meus bezerros. Tudo bem, nós temos alguma coisa já na mão, uma ferramenta para mitigar os efeitos negativos do leite de descarte. Mas vamos continuar aprofundando sobre leite de descarte. Leite de descarte tem risco sanitário para as nossas bezerras, não podemos negar isso. Então, os principais agentes patogênicos transmitidos pelo leite, né? Micoplasma, Mycobacterium bovis, Micoplasma avio, subespécie paratuberculose, Salmonella, Listeria, Campylobacter, Escherichia coli e também todos aqueles micro-organismos que estão causando a mastite. O que estiver causando a mastite, estou dando para os meus bezerros. Então, tem aí um risco sanitário muito alto nesse leite. Né? A contagem bacteriana do leite de descarte é muito alta, e eu estou dando esse pool aí de bactérias para os meus animais. Ainda tem um outro problema aqui. O leite de descarte, quando eu falo em leite de descarte, imediatamente meus cuidados sanitários com esse leite não existem. Esse leite vai para qualquer latão, vai para qualquer local, e ninguém está mais preocupado com a qualidade sanitária daquilo ali. Então, eu posso ter uma multiplicação bacteriana muito grande, devido, na maior parte dos casos, a uma estocagem imprópria desse produto. Nós fizemos um experimento, aquele mesmo experimento, em 2005, nós tínhamos lá o grupo leite de descarte com 24 animais e o leite limpo, que era vendido para a indústria, com 24 animais, 24 bezerras. Dias em diarreia, não houve diferença. Tem 2 dias ali, mas não houve diferença significativa. Animais que receberam antibiótico para tratar a diarreia, 5 no grupo do leite limpo, 2 no leite de descarte. De novo, o antibiótico estava sendo excretado ali, segurou um pouquinho da diarreia. Os agentes envolvidos nesse experimento, a gente fez uma avaliação dos agentes que estavam causando a diarreia, e nós chegamos no grupo leite de descarte, 100% dos bezerros foram afetados pelo criptosporídeo. No grupo do leite limpo, 41%. Uma diferença grande aí. Rotavírus 30, sem diferença aqui. Coronavírus também não tem diferença. Mas uma coisa que deixou a gente completamente estarrecido foi o número de animais com problemas respiratórios. 11 animais dos 24 no grupo leite de descarte e apenas 2 no grupo de leite limpo. Opa! Tem um negócio muito estranho aí. Né? Nós vimos que pode ter micoplasma nesse leite, não pode? Micoplasma é um dos agentes causadores das doenças respiratórias. Então, nós temos que estar alerta ao risco aí de fornecer esse tipo de leite. E, para mitigar isso, o que nós podemos fazer?
Nós podemos pôr sucedâneo no leite descarte para corrigir sólido. E para matar a bactéria, o que nós podemos fazer agora? Nós temos na nossa mão aí a pasteurização. A pasteurização rápida, aqui uma foto lá da Fazenda de Santa Luzia. Muito obrigada, Maurício. O leite é aquecido a temperatura de 72 graus durante 12, 15 segundos, e a pasteurização lenta, onde o leite é aquecido a temperatura de 63 graus durante 30 minutos. Então, nós temos isso na nossa mão, nós podemos fazer. É lógico que depende do tamanho da fazenda e da nossa capacidade financeira de comprar os pasteurizadores. O que os pasteurizadores fazem, né? A gente sabe que a pasteurização do leite de descarte inativa bactérias. Acima de 60 graus, quase todas as bactérias vão morrer. Por volta de 1% das bactérias não irão morrer, mas a grande maioria aí vão morrer. Então, ele mata bactérias, mas que é uma notícia excelente. E, por causa disso, muitos de nós estamos aqui, porque o leite de consumo humano é pasteurizado. Então, segura a onda mesmo. Mas, infelizmente, a pasteurização não elimina os esporos. Então, aí nós temos problema aí com os clostridiums, que eles não serão eliminados. A maioria dos vírus e protozoários serão eliminados pela pasteurização. Tá? Então, a gente tem muito trabalho científico mostrando. Outra boa notícia. O Mycobacterium avium para a tuberculose, infelizmente, ele não é completamente inativado pela pasteurização. Então, nós temos que estar atentos a isso aí. Mas a pasteurização resulta numa redução substancial da quantidade desse micro-organismo. Então, ajuda muito aí a gente ter um produto sanitariamente mais adequado. Isso tudo é literatura científica que embasa isso tudo aí e resultados com animais. Então, o que a gente quer para o leite de descarte pasteurizado, né? Então, a gente quer que, no máximo, a contagem bacteriana do leite que entre antes da pasteurização seja de 500 mil unidades formadoras de colônia. Isso aqui é quase um sonho, né, gente? Vamos ser sinceros aí. O negócio é 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, e vai nessa casa. Se a gente pensar que 1% das bactérias não serão eliminadas na pasteurização, então faz uma continha aí do leite de descarte que entrar com 1 milhão ou 2 milhões, quanto vai passar após a pasteurização. Então, vai passar muita coisa. Então, nós tínhamos que chegar nesse sonho aqui. A contagem padrão depois da pasteurização deve ficar em 20 mil unidades formadoras de colônia, e lá naquela última bezerra que vai receber o leite, se chegar até 100 mil, está muito bom. Sólidos que a gente quer que tenha 12% no mínimo, gordura 3,5% e proteína 3%. Aí a gente estaria com leite adequado aí, nutricionalmente para as bezerras, e estaríamos fazendo uma boa coisa de baixar bastante a quantidade de bactérias nesse leite. Para o sucesso da pasteurização, nós temos que monitorar o pasteurizador. Infelizmente, muita gente instala o pasteurizador e deixa o pau quebrar. Não sabe quanto está entrando de bactéria, nem quanto está entrando, quanto está saindo. Não tem a menor controle do processo. E aí ele vai dar pau aí para frente, sem dúvida. É preciso controlar, é preciso coletar amostras periodicamente, mandar para o laboratório e ver se isso está funcionando. Treine os funcionários que vão usar o pasteurizador, para ter certeza que eles entendem como operar aquela unidade e quais são os conceitos da pasteurização. Por que tem que ficar naquele tempo? Por que tem que acontecer todo aquele processo? Então, é preciso fazer isso. Não pasteurize o leite extremamente anormal, porque as características nutricionais podem ser alteradas. Então, vou pasteurizar leite de descarte, mas leite com sangue não pode entrar ali. Aquele leite que está com muitos grumos não pode entrar, porque isso tudo pode fazer uma grande modificação nesse produto que eu estou oferecendo.
saiba como verificar manualmente, né, a temperatura do leite pasteurizado para garantir que as temperaturas estão sendo obtidas. Então, converse com o fornecedor do produto que você comprou, daquele pasteurizador. Como é que eu controlo isso? Para que eu tenha aí um controle durante todo o processamento. Siga as orientações do fabricante. No Brasil, a gente nunca segue, né, gente? É só depois que o negócio deu pau que você vai ler o manual de funcionamento. Então, leia o manual de funcionamento, siga as orientações e converse com o pessoal para funcionar direito. Tá? E, antes de comprar um pasteurizador, eu aconselho todo mundo a visitar fazendas que estejam utilizando e que estejam obtendo sucesso. Aprender. Vai lá e vê como é que vocês implantaram, quais foram os problemas, para que a gente possa pular algumas etapas de erro e avançar mais rápido. Tá? Bom, beleza. Então, demos uma geral naquelas bactérias. E agora? Efeitos sobre a microbiota. O que acontece com as bactérias? Né? A gente cada vez tem mais medo da resistência das bactérias aos antimicrobianos. O que nós temos cientificamente, nesse momento, no mundo da medicina veterinária, sobre esse assunto? Então, o que é a resistência? Aqui eu tenho uma população de bactérias. E, quando eu aplico um antibiótico, seja oral, injetável, para que fim que ele vai, quando eu estou usando um antibiótico, eu quero matar uma série de bactérias. Então, ele vai fazer isso efetivamente. Ele vai matar uma grande parte das bactérias, mas, infelizmente, algumas bactérias resistirão a eles. E, à medida que elas resistem a eles, elas se multiplicam. E elas levam no seu código genético esse gene de resistência àquele antimicrobiano. E essa população aumenta. Então, as bactérias se multiplicam e mantêm aquela mutação nos seus genes. Tá? Isso vai depender da dose, do período e de tempo que eu utilizei isso aí. Então, vamos para a literatura científica. Aqui, um trabalho produzido no ano passado, na Espanha, é uma equipe de pesquisadores da Espanha, onde eles deram leite de descarte para bezerros e foram observar o que aconteceu com a resistência da Escherichia coli, então, problemas intestinais, e da Pasteurella, problemas respiratórios nas bezerras, após ter recebido aí leite de descarte. Tá? Então, os pesquisadores, após coletar a amostra de fezes desses bezerros e suave nasal dos bezerros, foram para o laboratório e vamos testar a resistência agora dessas bactérias que foram tiradas nesses locais aos diferentes antimicrobianos. Então, a gente tem aqui amoxicilina, ceftiofur, enrofloxacino, todos esses antibióticos aqui foram testados in vitro, né, para ver o que está acontecendo. O que a gente tem de resposta desse experimento, então? Efeito de alimentar bezerros com leite de descarte ou com sucedâneo sobre a resistência da Escherichia coli. Eu esqueci de falar que, nesse experimento, tinha um grupo, algumas fazendas, utilizando leite de descarte e outras utilizando sucedâneo. Tá? E o que a gente viu aqui? Né? Então, houve resistência de bactérias ao enrofloxacino, diferença estatística aqui. Então, uma série, a Escherichia coli, ficou resistente ao enrofloxacino, ao florfenicol e à streptomicina. Então, tem resultado científico. À medida que eles deram esse leite de descarte, a Escherichia coli se tornou resistente a esses antimicrobianos. E, assustadoramente, alguns desses aqui que houve resistência, as vacas que excretaram o leite não tomaram esses antibióticos. Então, como é que apareceu essa resistência? Né? E o que aconteceu com essa resistência? Então, aqui, os antibióticos que foram testados aqui, para essa bactéria, o que aconteceu aqui? A resistência aqui, o bezerro com 0 dias de idade e com 6 semanas de idade, mostrando um aumento aqui da resistência da Escherichia coli ao enrofloxacino, a streptomicina, todos dois aqui aumentando a resistência.
O experimento seguiu até 1 ano de idade, e o que a gente observa? A Escherichia coli, a resistência aqui à doxacilina caiu, ao enrofloxacino aqui caiu, mas aumentou a resistência a outros antibióticos. E as conclusões desse trabalho. Alimentar os animais com leite de descarte promove a presença de bactérias resistentes no intestino e na microbiota nasal, sendo mais evidentes os efeitos no trato gastrointestinal. Altos níveis de resistência à eritromicina, streptomicina e doxacilina em animais que nunca receberam antibiótico terapia e foram alimentados com sucedâneo ou leite de descarte. Então, quando a gente aplica um antibiótico, aparece resistência a outros antibióticos, que nem sempre o animal recebeu. A microbiota ela produz elementos para cortar a atividade desses antibióticos. Ela produz enzimas, e, com isso, aparece resistência a outros antibióticos. E também eles observaram que outros fatores, além do uso do leite de descarte, estão envolvidos na presença da resistência microbiana, intestinal e nasal, com transferência horizontal, como está mostrando aqui, da resistência microbiana, ao contato com o ambiente onde estão os outros animais. Mais para frente, um pouquinho, a gente vai entender isso aí melhor. Outro trabalho científico aqui agora nos Estados Unidos, também aqui agora de 2018, onde os pesquisadores também estavam aí tentando ver aí os efeitos da resistência da Escherichia coli aos antimicrobianos. Aqui a gente tem nessa primeira barra aqui sucedâneo de leite com antibiótico, que vem na formulação. A gente tem leite de descarte pasteurizado e sucedâneo com antibiótico, sem antibiótico. O que a gente vê? Houve resistência, né, na primeira semana de vida, valores altos de resistência antimicrobiana aqui, quando era sucedâneo com antibiótico, e leite de descarte pasteurizado, mas a resistência diminuiu bastante aqui por volta da 16ª semana de vida. Então, a resistência parece ser transitória. À medida que a gente para de fornecer o leite de descarte, essa resistência fica menos evidente. Mas é preciso da pesquisa avançar, porque novas pesquisas estão indicando que esse gene pode ficar silencioso e se manifestar num momento para frente. Para poupar energia, as bactérias inativam aquele gene um pouquinho e elas vão utilizá-lo mais tarde. A resistência aos antibióticos não é uma coisa nova. A gente tem aqui o primeiro antibiótico desenvolvido no mundo em 1928, foi a penicilina, e por volta de 1945 já existia evidência científica da resistência das bactérias à penicilina. Depois foi desenvolvida a vancomicina, em 1950, e desenvolvida a metacilina aqui nos anos 60. Em 62, 2 anos após o lançamento da metacilina, já existia experimento científico mostrando resistência a essa droga. Em 1979, resistência à vancomicina. E se a gente for para frente, isso aqui é só um exemplo, isso aqui é com a medicina humana, a resistência das bactérias aos antibióticos, cientificamente, ela está provada. Se a gente pegar agora no nosso mundo animal, né, a gente vai ver aí uma série de trabalhos científicos produzidos em todos os lugares do mundo. Eu peguei aqui alguns mais recentes, mostrando aí o impacto disso aí, dessa resistência aí dos antibióticos, tá? E vamos continuar seguindo. Então, nós vimos que, infelizmente, tem resistência. Mas tem outros efeitos. Se a gente pegar aqui uma vilosidade intestinal e pegar aqui uma microbiota saudável no intestino, nós vamos ter no intestino uma série de células, né, que tanto o Dr. Manuel quanto a Poliana falaram um pouquinho sobre isso. Essas células intestinais são responsáveis pela absorção. Logo acima dessas células, a gente tem uma camada de muco produzida aqui por essas células,
onde tem aqui esse muco, tem aí muitas imunoglobulinas tentando impedir a adesão de patógenos aqui, então é uma camada extremamente importante para a defesa do intestino. E acima dessa camada tem uma camada de milhões de bactérias benéficas ao corpo. Milhões. Muitas bactérias, que têm um papel fundamental aqui em impedir que bactérias patogênicas atravessem essa membrana e atinjam essas células. Então, isso é um intestino normal de um animal que está saudável. Do lado de cá, né? Então, aqui, o que esses micro-organismos vão fazer? Eles vão competir com as bactérias patogênicas pelos nutrientes que estão aqui. Então, essa microbiota saudável aqui compete por nutriente, impedindo que os patógenos se alimentem e se multipliquem no intestino. Além disso, essas bactérias que estão aqui aumentam a expressão dessa quantidade de muco produzida aqui e das imunoglobulinas, impedindo o contato do patógeno com as células, com a mucosa. E ainda vão fazer sinalização para que essas células aqui da mucosa intestinal aumentem a resposta imune aqui aos patógenos. E quando eu tenho um animal saudável, com essa microbiota toda aqui, ó, mesmo que ele esteja em contato com o patógeno, o próprio corpo e essas bactérias benéficas aqui impedem o aparecimento de doença. Isso todos nós já vivenciamos. Muitas vezes, a gente sai, almoça junto, todo mundo, aí 2, 3 passa mal e 10 não tem nada. Todo mundo comeu a mesma coisa. Todo mundo teve contato com o patógeno. Por que uns adoeceram e outros não? Provavelmente por esse efeito aqui, ó. Alguém ali tem mais bactéria benéfica do que outros. E do lado de cá, aquela microbiota que está completamente reduzida por causa de ter tomado um antibiótico ou por ter tido contato com o antibiótico. Então, vamos imaginar o que acontece com nossos bezerros que por 60 dias recebem leite de descarte, com todo o grau de antibiótico ali. O que será que acontece com essa microbiota aqui? Será que nós não diminuímos ela muito? Será que a gente não diminui muito essa camada que está ali de muco? E, com isso, a gente dá muita chance aos patógenos de provocar as diarreias? O que será que acontece com um bezerro mal colostrado, está com a defesa ali complicada e recebendo um leite de descarte, carregado de bactérias e carregado de antimicrobiano? Então, a gente precisa pensar bastante sobre esse impacto. E um trabalho muito bacana, produzido pela equipe do professor Rodrigo Bicalho, né, que está lá nos Estados Unidos, em Cornell, ele traz informações muito importantes sobre isso, sobre essa camada de células ali, de bactérias benéficas que estão no intestino e a capacidade delas de brecarem as doenças. Então, nesse gráfico que está aqui, a gente tem as semanas de vida dos bezerros, e aqui, nesse SHAO-1 aqui, é um índice que mostra a quantidade diversa de bactérias que tem ali. É como se a gente estivesse mostrando aqui quanto de bactéria que tem aí nesse local. E o que a gente observa aqui? Um grupo de bezerros que está ganhando baixo peso, em vermelho, bezerros com alto ganho de peso. E o que a gente vê nesse gráfico é que os animais que têm mais microbiota ali, ó, mais bactérias no intestino, bactérias benéficas, ganham mais peso do grupo que tem menos bactérias benéficas. Então, essa camada de bactérias boas fazem com que o animal tenha maior capacidade de ganhar peso. Mas aí vocês podem olhar aqui e falar, ai, professora, mas que coisa esquisita. O grupo que ganha muito peso, na primeira semana, tem menos bactérias. Ele tem menos diversidade de bactérias na primeira semana de vida aqui. Mas ele tem, e isso aqui pode ser uma coisa muito boa para o futuro, uma grande quantidade dessa bactéria aqui, que está muito envolvida na capacidade de reduzir
diarreia em bezerro. E parece muito promissor para o futuro, para que seja aí, rapidamente, um probiótico, que aí nos ajudaria. Quanto mais tivesse dessa bactéria no intestino, menos capacidade os vírus, protozoários e bactérias patógenos mesmo atuariam sobre o animal. Além disso, o que eles viram também nesse mesmo experimento? Bezerros saudáveis e bezerros que tiveram diarreia. Então, bezerros saudáveis, de novo, mais aquela microbiota ali do que os bezerros que tiveram diarreia nesse início. E também pneumonia, né? Doenças respiratórias. Quem tem uma microbiota mais diversa é capaz de diminuir aí os quadros de doença respiratória. Então, reforçando novamente como esse microbioma é importante para a vida das nossas bezerras. E tem um outro aspecto aí ao usar leite de descarte. Se a gente pegar o que tem aí, a pressão que vem sobre a gente aí no mundo, aqui a gente olhando dados do FDA americano, os animais nos Estados Unidos consomem mais de 2 vezes a quantidade de antibióticos que os humanos consomem. Então, 30% dos antibióticos nos Estados Unidos são usados para a medicina humana e 70% para os animais. Isso é um impacto violento e a sociedade vai nos cobrar sobre isso aí. E já está nos cobrando, né? Então, nós vamos ter consciência disso. Além disso, o que nós precisamos saber? 41% dos antibióticos que estão aprovados para uso humano nos Estados Unidos e são caracterizados como importantes para a medicina humana, 31 deles são usados na medicina veterinária. Então, de 41, 31 são usados na medicina veterinária, significando que nós podemos fazer com que, daqui a pouco, todas as bactérias estejam resistentes. E vai impactar todos nós. Todos nós. E 10% aqui, só 10 dos antibióticos que não têm importância para a medicina humana. Vocês não estão enxergando aí, ó, mas eu vou ler aqui para vocês, que nem eu estou. A ampicilina, ceftiofur, cefalosporina, clortetraciclina, tetraciclina, quase todos os antibióticos aqui, né? Vocês vão ter acesso a esse material, vocês vão ver aqui que são importantes para todos nós, não só para os animais. Então, nós temos que ter muita consciência ao usar esses produtos, porque, num futuro muito próximo, estaremos prejudicando a nós mesmos. E aquela história da passagem de resistência, o mais assustador é isso que está aqui. Tá? Que é exemplos de como as bactérias resistentes se espalham. Então, vamos pegar esse fluxo que está aqui. Então, eu tenho aqui os antibióticos e eu precisei de medicar um animal, seja ele uma ave, um bezerro, um suíno. Então, os animais recebem os antibióticos, né, para algum tratamento de doença, estou pensando só em doença aqui, e aí eu vou ter bactérias resistentes no intestino desse animal. Esse animal defeca, essas fezes vão para o solo e para a água e vão contaminar aqui a produção de alimentos. E eu vou consumir um alimento que tenha bactérias, que são resistentes. E, ao consumir esse alimento, eu me torno resistente. A bactéria que está no meu corpo se torna resistente àquele antibiótico. Então, esse é um caminho aqui. Ou o animal recebeu aí o alimento, eu vou consumir a carne desse animal, eu consumi essa carne sem o devido preparo e eu ingeri bactérias resistentes. Então, eu me tornei resistente aqui, né? As bactérias do meu corpo se tornaram resistentes. Então, um caminho da transferência de resistência sem eu nunca ter tido contato com o antibiótico. Eu não tomei o antibiótico, mas eu consumi alimento ou eu consumi aí, uma alface, uma maçã, de um local que tenha tido contato aí com bactérias resistentes aqui intestinais. Outro caminho, o George aqui adoeceu e precisou tomar antibiótico. Ele precisou tomar antibiótico e ele precisou ser hospitalizado. Mesmo tomando antibiótico, ele não conseguiu sair daquela doença. Ele foi para o hospital, chegou no hospital com bactérias resistentes, que se espalharam pelo ambiente e que
essas bactérias contaminaram as enfermeiras que estão ali, outros pacientes, e eles, ao ir para casa, contaminaram seus familiares. Ou as bactérias resistentes, né, dele aqui se espalharam aqui nesse outro caminho. Isso parece filme de ficção científica, não parece? Mas, infelizmente, não é. Se algum de vocês, algum dia, teve que passar aí por um tratamento antimicrobiano e teve aí um problema um pouquinho mais sério e precisou de fazer uma cultura, você tomou um susto aí. Porque veio ali naquela cultura a resistência ali, bactérias que eram resistentes a antibióticos, que você nunca tinha tido contato. Nunca ingeriu, mas provavelmente em algum momento nessa cadeia aqui você teve contato com isso. Esse cartaz aqui é do centro mais importante aí de doenças nos Estados Unidos, e eles estão divulgando cada vez mais para que a gente tome consciência e tome cuidado. A única coisa que a gente pode fazer nesse caminho aqui, né, nós, população, para nos precavermos, é lavar mais as mãos e lavar os alimentos. A gente vai diminuir um pouquinho do contato com as bactérias, mas precisamos de ter consciência disso tudo aqui para a gente reduzir a exposição às bactérias aí, tá? Então, gente, no final das contas, se for necessário usar o leite de descarte, depois de saber isso tudo aí, o que a gente tinha que fazer? Pasteurizar o mais rápido possível, para reduzir a carga microbiana. Não permitir que o leite de descarte permaneça por muito tempo sem refrigeração. Se eu vou pasteurizar e vai demorar um pouquinho, refrigere rapidamente, para que eu diminua essa carga bacteriana. Se a gente olhar nesse gráfico aqui, o leite a 5 graus, a carga bacteriana dele, a 10 graus, a 15 graus, a 20 graus. E se ele ficar cozinhando no pasteurizador, sem resfriar rapidamente, na temperatura boa para a bactéria, 38, 40 graus, esse negócio vai explodir de bactérias, né? Então, nós precisamos fazer esse processo muito bem feito. Conhecer o estado de saúde das vacas, a partir do qual o leite vai ser, que eu estou usando, né, é obtido, e a menos que ele seja pasteurizado, não alimente as bezerras com leite de vacas que estejam descartando diarreia bovina vírus, doença de Jones ou paratuberculose, vacas infectadas com Escherichia coli, pasteurella ou leucose. O leite in natura de animais que estejam com esses patógenos aí, seguramente vai transferir para as bezerras. Não deve ser dado de forma nenhuma às bezerras no primeiro dia de vida, devido à permeabilidade do epitélio intestinal. Infelizmente, eu quase garanto para vocês que aquelas 5.900 e pouquinhas bezerras que apareceram lá no inicinho tomaram leite de descarte aí no segundo ou no primeiro dia de vida. Então, essa recomendação aqui nós não estamos seguindo. Precisamos seguir para impedir aí um pouco dos problemas. Só deve ser dado a bezerras criados de forma individualizada, para que a gente minimize aí, a transferência desses agentes, mas, mesmo assim, nós vimos que o risco é muito alto. Não deve ser dado a bezerros que são usados para engorda, porque nós vamos manter resíduo de drogas na carne e vamos transferir isso. E a gente tem que eliminar o leite com aparência excessivamente sanguinolenta, aquosa ou diferente do comum. Tá? E ainda existe um erro, que um risco que a literatura científica não consegue mensurar, que é o risco devido ao desconhecimento dos efeitos das endotoxinas sobre o desempenho de bezerras. O Staphylococcus aureus, uma parte do Staphylococcus aureus é capaz de produzir endotoxinas extremamente violentas. E a gente não tem aí literatura científica sobre o que acontece. De vez em quando, a gente sabe até que na espécie humana causa morte muito rápido, né? Graças a Deus, são poucos, a quantidade desse tipo de Staphylococcus aureus que produz isso é baixa, mas a gente não sabe qual a pressão que nós estamos fazendo para isso aumentar. Então, vamos tomar cuidado com isso aí. Nós não podemos negar que a gente sabe que existe um risco muito alto
de utilizar leite de descarte para bezerras. E temos que encontrar soluções para minimizar esse uso, para que a gente tenha um menor impacto sobre as bezerras e para todos nós. Todos nós que estamos trabalhando nas fazendas temos grande chance de já ter muita bactéria no corpo resistente a antimicrobianos. Nós falamos aqui de Escherichia coli, de Pasteurella, mas nós estamos o tempo todo em ambiente com alta pressão de uso de antibióticos. Isso está afetando todos nós. Era isso que eu tinha a apresentar para vocês. Muito obrigado e estou aqui para tentar esclarecer alguma dúvida.